E aí, galerinha, estão preparados para mais um vídeo com a professora Francisca? Então solta a vinheta. Bom dia, meus amores. Olha, nós novamente aqui. Então prestem bastante atenção. Nós vamos dar aqui uma pincelada no conteúdo, falando um pouquinho sobre o primeiro reinado, falando um pouquinho do período regencial, né? Quais foram os acontecimentos, e também no segundo reinado, o que foi que aconteceu, né? Para o declínio, né, de Dom Pedro II. Mas vamos lá. Primeiro a gente vai falar um pouquinho do primeiro reinado, na página 217, tá certo? Então eu vou pincelar, ok? O que acontece? Brasil foi lá, tornou-se independente. Tudo bem. Mas Portugal ainda estava com o quê? Lutando para que o Brasil não tornasse independente. E esse conflito, ele ficou durante muito tempo no estado do Pará, no Maranhão e na Bahia. Mas os Estados Unidos reconheceu que o Brasil tinha, sim, a sua autonomia, total autonomia. Ele foi o primeiro país a reconhecer que o Brasil tinha essa autonomia e estava lutando por esse direito. O que acontece? E Portugal ali, em guerra, conflito, querendo ainda que nós permanecesse colônia. O que acontece? Inglaterra, que já tinha todo o poder, não é isso? Já estava rico, já estava o quê? Um país subdesenvolvido, ou um país bem desenvolvido, tinha todo o poder centralizado ali, porque tirava todos os recursos, né? Principalmente a questão do ouro, que a gente pagava em questão do ouro, a nossa fortuna. E aí Portugal endividado lá, também tudo que tinha de ouro pagava sua dívida com a Inglaterra, né? Isso. E a Inglaterra lá mandando tudo, eu mando aqui em tudo. O que acontece? A Inglaterra disse, tem que reconhecer, sofreu uma grande pressão, Portugal sofreu grande pressão pela Inglaterra, porque a Inglaterra queria todos os interesses, né? Tinha grandes interesses nas riquezas que aqui tinha no nosso país, e ela precisava o quê? Estabelecer uma harmonia, né? E dizer, bom, para Portugal com isso aí, porque eu preciso agora, os meus interesses comerciais são mais além do que essa guerra, essa briga aí com o Brasil. E reconhece que o Brasil está independente. Pã, Portugal vai lá e reconhece por causa dos interesses da Inglaterra. Então acontece dessa forma aí, né? E aí, falando mais um pouquinho, o que aconteceu durante o primeiro reinado? O que acontece durante o primeiro reinado? Durante o primeiro reinado, acontece o que com Dom Pedro? Dom Pedro, ele enfrenta vários conflitos políticos, sociais, né, econômicos e também externos. Então aí ele disse assim, eita, que aqui tá uma bagunça, uma bagaceira, vamos lá, vou organizar. Então ele começa então a organizar a casa, organizar o Brasil, né? Dessa forma. Aí o que ele faz? Organizando aí o Brasil, por quê? Devido às grandes lutas que estavam acontecendo também no Equador, os conflitos entre os deputados na Assembleia Constituinte, aí aquela coisa muito louca, ele disse, eu preciso organizar. Isso aqui tá tudo desorganizado. O que ele faz? Então ele começa a estabelecer o quê? A primeira Constituição brasileira, que foi o quê? Estabelecida em 1824. Então ele começa a organizar a Constituição, dando o quê? Separando os poderes, o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Mas também, que ele não é menino, estabelece o poder moderador, né? Não era só os três poderes, o legislativo, o judiciário, o executivo. Tinha um poder maior, que era o poder moderador. Por quê? Qual era a intenção dele? Eu vou organizar, tudo bem, delimito, mas o poder maior tem que estar onde? Nas minhas mãos. Tudo que acontecer tem que passar por mim, né? Eu quem vou mandar, né? Os outros poderes, o legislativo e o executivo,
eles não podem fazer nada se eu não falar assim, pode, der o aval, né, crianças? Então é dessa forma aí que aconteceu, né? Sabedoria de Dom Pedro, né? Isso, de Dom Pedro I, constituindo a primeira, né? E aí, o que acontecia com a questão do direito do voto? Quem poderia votar? Só poderiam votar as pessoas de grande classe social, né? Isso. As pessoas que não tinham dinheiro, não tinham condições, não votavam. Só votaria quem tivesse grandes recursos. O Brasil ainda era o quê? A questão do comércio no Brasil era totalmente escravocrata, né? Dependia dos escravos para a sua produção. Com isso, aconteceu uma crise. Por que aconteceu essa crise? Veio a crise do açúcar, do algodão e do tabaco. Gente, é do fumo, viu? Tá bom, seus meninos? Por favor, não pensa outra coisa não, pelo amor de Deus. É isso? A economia do Brasil passou a sofrer devido a essa crise no algodão, no açúcar e no fumo. Devido a esses grandes conflitos, a primeira Constituição sendo elaborada, feita, sendo determinada por Dom Pedro, ele tentando organizar a casa e, enfim, acontece isso no Brasil. E aí, devido aos conflitos lá, Dom Pedro, o que acontece lá em Portugal, né? Dom Pedro, então, diz que sua filha, Dona Maria da Glória, né, tinha que assumir o trono em Portugal, porque ele estava aqui no Brasil. Só que ela só tinha 5 anos. E aí a grande elite conservadora começou a colocar, dar pressão de que não iria dar certo. E eles lá com medo, né, de se tornar novamente um país colonizado, começou a dar pressão. O que acontece? O irmão de Dom Pedro, muito sabido, Dom Miguel, foi lá e disse: epa, cheguei, vou assumir o trono. Então ele foi lá, não foi menino, foi lá e se ortogou, não é isso? Ou seja, ele roubou o trono, sentou na cadeira declarando rei. Dom Pedro aqui se desesperou: eita, e agora o negócio vai pegar, como é que eu faço? Tenho que ir lá, tenho que resolver esse problema, né? E aí ficou esse impasse, né? Esses problemas para ele resolver aqui e os problemas de Portugal também para serem resolvidos. O que acontece? No Brasil aparece 2 grandes grupos, né? Porque tava tudo aquela confusão, aquela bagunça. Dom Pedro não sabia se ficava aqui, sabia se ficava lá. E aí apareceram 2 grandes grupos aqui no Brasil. O grupo dos absolutistas e os grupos dos absolutistas liberais. Os absolutistas conservadores eram um grupo. O que eles almejavam? Eles almejavam o quê? Por eles serem conservadores e tinha maioria na Câmara, né, no plenado, então foi organizada a partir daí de Dom Pedro, né, essa organização que nós temos, que nós conhecemos hoje. O que eles acreditavam? Eles acreditavam que teria que restaurar uma antiga monarquia e que no poder absoluto tinha que ser do rei, né, porque acreditavam na possibilidade de um império luso-brasileiro. Já os liberais, não tinha nada de liberal, né? Esse negócio de dizer, vai ser liberal, vai lutar pelos direitos do povo. Nadinho, só mascarando o negócio. O que eles acreditavam? Eles acreditavam e eles desejavam o quê? Eles desejavam que o poder ficasse todo centrado no imperador. Então, tudo que acontecera tinha que passar pelo imperador. O imperador era quem daria esse aval. Então, Dom Pedro, né? E aí começa também outras confusões, né? Outras brigas, outras guerras no Brasil, né? Que aí também teve até a noite da garrafada por causa dessas questões políticas que estavam acontecendo diante desse poder todo, no executivo, no legislativo, e esses 2 partidos divididos. E aí, devido que ele tinha uma grande amizade com o jornalista, né,
Libério Barbaro, que ele era jornalista também, e dentro desses conflitos, Barbaro foi morto. Então, gerando um certo constrangimento para Dom Pedro. O que Dom Pedro faz? Dom Pedro I decide voltar para Portugal, ocupando assim o seu trono lá e passando a rasteira em Dom Miguel. E aí ele deixa quem para comandar o Brasil? Dom Pedro II, seu filho. Tinha apenas 5 anos e foi declarado imperador do Brasil. Olha só o primeiro reinado como foi conturbado. Vamos passar um pouquinho aí para o período regencial. Vai lá na página 221. Período regencial. O que aconteceu? Será se foi organizado? Como é que Dom Pedro II ia assumir todas as questões sociais, políticas, econômicas, se só tinha 5 anos? Passou essa conturbação. Quando ele tinha seus 9 anos, então, o pessoal lá, os caras que mandam, né, disse, a gente precisa ter governante. A situação do Brasil não pode ficar dessa forma. Então, o que acontece? Foi estabelecido 2 formas para que Dom Pedro II pudesse, né, garantir a sua maioridade, que ele só poderia assumir o trono em 1843, quando completar seus 18 anos. Até então, ele não poderia. Então, o que ficou acordado? Como tem aí no livro de vocês, o artigo 122. Diz que se ele poderia, sim, poderia ter uma pessoa da sua família acima de 25 anos para assumir o seu lugar de imperador. Ou que, no artigo 123, que tivesse o quê? Regência para comandar o Brasil. O que Dom Pedro fez? Então, nos seus 9 anos, ele foi lá e disse, eu vou organizar aqui 4 regências, né? Dividindo o Brasil em territórios, em 4 regências, para poder comandar. Mas claro que as 4 não comandar, não de uma vez só, né? Comandar. Então, teve uma de cada vez comandando, né? Essas regências, que se chamam as regências provisórias, né? Isso, e aí elas foram determinadas em 4, que foi a regência trina provisória, a regência trina permanente, a regência una de Feijó e a regência de Araújo Lima. Então, nessas regências, o que acontece? Lá na regência trina provisória, quem era? Formado por senadores, senador Carneiro de Campos e Campos Vergueiro, e pelo brigadeiro Francisco de Lima e Silva, né? Eles foram os primeiros a tentar dizer assim, eu vou organizar, mas só que no fundo eles queriam tirar era aproveito, né? Comandar, tirando todo o aproveito e tentar estabelecer o poder que era o poder moderador, sempre, e dentro do quê? Da própria regência, né? Que era a regência trina provisória. Logo depois veio quem? A regência trina permanente, que era composto por João Braulio Muniz, José da Costa Carvalho e novamente o brigadeiro Francisco de Lima e Silva, né? Que elas foram eleito e foi também governando o país nos períodos mais críticos, né? Então o país ele passou por vários momentos críticos. Com isso, com esse período aí crítico, o que foi? Tiveram várias revoltas. Então, dentro com essas revoltas, com essa tentativa de organização, acaba acontecendo as revoltas no Ceará, no Pernambuco, em Minas Gerais e no Pará. Então, para tentar controlar essas revoltas dentro desses 4 estados, veio o quê? Veio a regência una. Por que a regência una? Foi aonde foi constituído o primeiro ato, em 1834, que foi o quê? O primeiro ato adicional da Constituição, que determinava várias mudanças e que a Assembleia Legislativa, províncias formulariam as leis em consonância com os interesses de cada província e que cada província, né, tinha que passar a ser o quê? Uma regência una, para tentar controlar, né,
essas guerras, esses conflitos que estavam acontecendo. Mas aí aconteceram o quê? No mesmo ano aconteceram, né, as eleições, que então Diego Antônio Feijó, candidato de Minas Gerais, né, e fazendeiro de Pernambuco, o Holanda Cavalcante, candidato do Nordeste também. Feijó, ele venceu por apenas, eles foram o quê? Disputar para saber quem era que poderia assumir essa nova regência. E aí Feijó só ganhou apenas por 600 votos de diferença. Só que Feijó, ele tinha pouco poder, com tanto conflito que estava, então ficou separatista dentro do plenário. Então, o poder dele ficou muito fraco lá. O que acontece com esse poder aí fraco? A regência de Araújo Lima, que é chamada de regresso, foi uma das piores regências, né? Ela defendia a autoridade e a centralização política, colocando a nação num estado de político repressora, pois ela sufocou violentamente e cruelmente diversas revoltas que estavam acontecendo no Brasil, como as principais revoltas: a Cabanagem, a Guerra dos Farrapos, a Sabinada e a Balaiada. Então, o Brasil nesse momento, nesse período aí, e não esquecendo, gente, nesse período aí, com essas grandes revoltas, tentando organizar a casa, ficou aí essa conturbação, essa bagunça, esse período regencial, algo incerto, todos querendo mandar, na verdade, querendo tirar proveito, né? Essas regências, na verdade, como nós éramos o que colonizado e sempre mandado por Portugal. Quando tivemos a oportunidade de tentar organizar a casa, foi mais bagunçado a casa, porque quando se dividiu, cada um tinha um intuito de estar colocando poder. Não, agora eu vou mandar porque nós somos brasileiros, vamos organizar dessa forma. Eles não tiveram assim um pouco de pensar nas pessoas e sabiam que os escravos eram quem estavam lá com a mão de obra mais barata que existia, e tirando todos os recursos que nós tínhamos em nossas terras e fazendo o quê? Só lá indo para Portugal e pagando a Inglaterra. A Inglaterra tirou grandes aproveitos do nosso país também, não somente Portugal, mas também a Inglaterra. Vamos entender um pouquinho, meus amores, o que aconteceu com as revoltas do período regencial? A Cabanagem. O que aconteceu? Ela ocorreu no Pará entre 1835 a 1840, né? E cujo expoente foi a nomeação do presidente da província do Pará. Ela foi a primeira revolta de caráter popular, pois, na verdade, seus participantes, em sua maioria, eram pessoas humildes que moravam em beiras de quê? As margens dos rios, nas cabanas. Por isso era chamada de cabanagem. Eles queriam o quê? Queriam viver como pessoas, né? Como eles queriam ter saneamento básico, queriam ter um desenvolvimento econômico, político e social melhor. Por isso que houve essa revolta da cabanagem, né? Para lutar pelos seus direitos. Já a Guerra dos Farrapos ocorreu em 1835 a 1845, né? Liderada por Bento Gonçalves no Rio Grande do Sul, por causa do desejo de formar um país chamado República Rio-Grandense e da concorrência do charque da Argentina e do Uruguai, porque chegavam a mercadoria brasileira com preços acessíveis, que é isso, professor? Preço baixo, e prejudicava os pecuaristas lá do local, né? Então tava prejudicando demais o pessoal do Rio Grande do Sul. Então eles foram lá e por isso que foi chamada a Guerra dos Farrapos. Eles estavam lutando pelos direitos dele, né? Principalmente na questão dos fazendeiros. Já a Sabinada, ela ocorreu em 1837 na Bahia, né? E foi uma revolta que, na verdade, da classe média baiana contra o poder dos senhores de engenho. Eita! Os revoltosos, eles foram liderados pelo médico Francisco Sabino Álvares, da Rocha Vieira, né? Que ele
declararam-se independentes do poder central até a maioridade de Dom Pedro II. Mas a revolta ela foi fortemente reprimida pelo exército, bancado pelos próprios fazendeiros da região, pelos reforços militares enviados. Ou seja, as pessoas lutando, né, pelos seus direitos. Vamos acabar com isso, não aguento mais. E aí os fazendeiros lá, chutando lá, querendo poder. E aí chama quem? O exército. E aí controla, domina. Porque a minoria não tinha condição. Os fazendeiros, grandes fazendeiros, né, tinha todo o poder. Vamos acabar com esse negócio aí. Foi isso que aconteceu na Sabinada. E aí vamos ver o que acontece na balaiada. Na balaiada ela aconteceu em 1838, né, até 1841. E ela instaurou a desordem por todo o Maranhão. Ou seja, o Maranhão ficou aquela bagunça. Ela foi a província mais pobre, mais assim, sem assistência nenhuma. A revolta ela começou por um vaqueiro, Cafuso, Raimundo Gomes, o nome do vaqueiro, conhecido como Cara Preta, né, liderado por um grupo de peões, tomou a cadeia onde seu irmão estava preso. Segundo ele, acusado injustamente de assassinato. E outros presos logo se juntaram a esse grupo, né, que seguiram recebendo o apoio da população menos favorecida. Infelizmente, eles não tinham, né, como controlar, porque foi uma das revoltas, né, mais fraca, porque foi liderada por pessoas, né, bem pobres mesmo. Então não teve êxito como algumas das outras tiveram algum aproveito no fundo, né? Isso. Então vamos passar bem um pouquinho, meus amores. Vamos ver o que aconteceu no segundo reinado. Nós entendemos que o primeiro reinado foi o quê? Instituída a Constituição, né? Isso foi a primeira Constituição, 1824. Depois, nesse período regencial, houve essas revoltas que contribuíram no primeiro ato, né, que foi o quê? O ato de no ato de 1834, onde os poderes queriam ter todo esse poder e ainda tinha esse pensamento conservador. Vamos ver o que acontece no segundo reinado para ver se a gente dá uma melhorada na situação do Brasil. O Brasil passando por vários conflitos. O que acontece? Nos primeiros, os dois primeiros períodos, que foi o primeiro reinado, período regencial. O que acontece? O Brasil tem sua independência. Tudo bem, o Brasil tem sua independência. De forma inconstitucional. O que acontece? No primeiro reinado, a Assembleia ela foi dissolvida, né? E Dom Pedro ortogou a Constituição da forma que ele viera ser convencida, da forma que ele achava que era correto, né? Já no período regencial, aconteceu o quê? A negação do ato adicional de 1834, que modificou a própria Constituição. Então, quando Dom Pedro tentou organizar, veio lá os caras e fizeram aquilo, desfazendo toda a Constituição que estava sendo regida nessa época. Esse ato aí é um ato bastante complicado. É isso. E aí o que acontece? Com o segundo reinado, então o que acontece nesse período? Dom Pedro, então, quando tem já os seus 14 anos, juntamente lá com os parlamentares, o Brasil, essa bagunça, viu que ficou pior aí com o período regencial. E aí, o que aconteceu? Dizem também, né, tem até aí, tá bem aí, né, em Rosinho, que as pessoas pediam que ele pudesse assumir, né, o seu império, sendo a cadeira do imperador. Então, o que acontece? Eles articulam o golpe da maioridade, né? Forjando, dizendo que Dom Pedro já tinha completado seus 18 anos, sendo que Dom Pedro assumiu a cadeira, né, com 14 anos, para tentar ver o que resolvia tentar organizar o Brasil.
E aí ele começa então o quê? A fazer o quê? Os primeiros atos de Dom Pedro II foi perdoar os rebeldes que faziam ou fizeram parte das inúmeras revoltas no período regencial. Então foi a primeira coisa que ele tentou organizar. Por isso recebeu o título de o Magnífico, o Magnânimo, desculpa, né? E essa prática ela foi configurada, né? Configurada como um político dentro do governo. Então, ele criou o quê? Ele criou o cargo do presidente do conselho de ministro ou chefe do gabinete. Então, ele já começa organizando a casa e aí cria esse cargo de ministro ou chefe do gabinete para tentar organizar. O que acontece? O Brasil ele começa o quê? Pelo ciclo do café. E aí, quando ele começa esse ciclo do café, percebe-se que precisa de quê? Mais mão de obra escrava. Mão de obra escrava e os caras lá explorando demais a questão dos escravos da pior forma possível. Então, com isso, entra o quê? A Lei Eusébio de Queiroz, em 1850, né? Que proibiu o quê? O tráfico de escravos vindo da África para o Brasil. Ele tenta começar a organizar aí o Brasil dessa forma. E aí, no final do seu reinado, ele reinou durante 50 anos, tentando organizar, estabelecer uma boa relação, principalmente nas relações comerciais que tinha. O que aconteceu? Dom Pedro ele sofreu uma grande pressão da Inglaterra. A Inglaterra tinha vários interesses comerciais. Gostaria que ele pudesse organizar, né, abolindo quem? Os escravos, dando liberdade para os escravos, porque os escravos iriam ter direitos, né? Ter direito, primeiro direito que moradia, tinha direito a um pagamento e com isso a Inglaterra tiraria grande proveito. Mas os fazendeiros, não, para aí. Eu comprei os escravos muito caros, esse negócio não vai funcionar, eu vou sair no prejuízo. Qual é a lei que você instituiu aí que eu vou ser ressarcido desse direito? Então ele começa, né, a dar o quê? A dizer que os escravos sim têm esse direito. E aí começa então a instituir as leis, que veio a Lei Eusébio de Queiroz, como eu falei para vocês, que foi em 1850, que proibiu o tráfico e o comércio de escravos. A Lei do Ventre Livre, em 1871, que libertava todos os negros nascidos a partir da data em que ele entrou em vigor. A Lei dos Sexagenários, em 1855, que libertava todos os escravos com mais de 65 anos. Porém, o que acontecia com essa lei? Os escravos não conseguiam nem chegar a 40 anos. Eles morriam devido aos maus tratos. Cara, aí foi demais, né? Mas, o que acontece? Sua filha, Princesa Isabel, né? Então, assina a Lei Áurea, dando o quê? Liberdade, né? Aos escravos. E aí, os donos, os fazendeiros, se sentiram lesados. Então, Dom Pedro vai lá, também ele se envolveu em guerras, que veio o quê? A Guerra do Paraguai. Ele se envolveu porque para tirar grandes proveitos também em sua extensão territorial, juntamente com outros países, o Uruguai, a Argentina. Então, o Brasil entra nessa luta aí. O que acontece na Guerra do Paraguai? 96% dos homens dessa guerra, as pessoas morreram, principalmente os homens. E 80% dos habitantes foi que ficaram. Então, ficou o quê? Ficou minoria, ficou mais mulheres e idosos. E crianças. E 96% dos homens morreram nessa guerra, que perpetuou por muito tempo. O que acontece? A Inglaterra, então, foi o quê?
foi o país que lucrou mais com essa briga toda entre essas guerras aí, essa guerra do Paraguai. Ela tirou grandes proveitos em cima dessa guerra. E aí, o que acontece? As pessoas aqui no Brasil, né, os parlamentares, então, viram que o país começou a sofrer, né, com medo também de tornar-se de novo colônia. Eles pediram a instituição de Dom Pedro II. Não, nós não queremos mais Dom Pedro II aqui no trono, não, comandando, não, porque esse negócio está bagunçado, nós estamos economicamente prejudicados. Então, nós temos vários prejuízos com tanta lei que ele foi colocado. Então, dessa forma foi o que aconteceu no segundo reinado aí, né? Diante dessa situação, diante desse período aí, Dom Pedro saiu do seu império, né? Devido às suas tomadas de decisões, os poderes não estavam satisfeitos com o que estava acontecendo ali. Então, o que acontece? Ele deixou de assumir o seu cargo de imperador. E então surge o quê? Um novo período. E aí o novo período foi chamado de um período republicano. Certo? Me desculpa, gente, eu sei que a aula foi puxada, mas não teria como eu ministrar primeiro reinado, período regencial e segundo reinado quebrado, porque a gente precisa entender o que acontece no contexto histórico do Brasil, certo? Então, vamos lá, vamos às atividades para não prolongar tanto, certo? As atividades que vocês irão fazer vai ser página 220, página 227 e a página 232, ok? Tira foto e me envia. Beijos e fiquem com Deus. E até a próxima.